espiritual, olha para mim, igreja, é a chave para viver o quê? A promessa, gente. Vamos, tem que participar. Maturidade espiritual, a chave para viver a promessa. Isso, todo mundo vai ouvir no YouTube. Então, primeiro, Gálatas 4, versículo 1. Vamos ver se o DJ acompanha. Ele saiu dali, agora saiu. Vou botar aqui. Gálatas 4, capítulo 1, versículo 1. Olha só essa mensagem, igreja. Fica comigo. O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se diferencia de um escravo, embora seja dono de tudo. Vou repetir, Gálatas 4, versículo 1. O que digo, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Gálatas. Posso ler, pessoal, de novo? Todo mundo abriu? Está aqui na tela também. Enquanto herdeiro é menor de idade, em nada se diferencia de um escravo, embora seja dono de tudo. Fala comigo, eu sou herdeiro da promessa. Não, assim você não é herdeiro. Ninguém acredita, nem eu acredito que você é herdeiro. Fala, eu sou herdeiro da promessa. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos em Cristo. Você é herdeiro e herdeira. A Renatinha viajou, foi para Bahamas, ela usufruiu lá, e ela falou, caramba, a vida de herdeiro é muito boa, eu queria ter essa vida. Só que ela esqueceu que ela é o que, gente? Quem aqui gostaria de ter vida de herdeiro? Você já é herdeiro. Fala, pessoa, tem uma boa notícia para você. Você já é herdeiro de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Só que tá o seguinte, o problema é que se a gente não tiver maturidade espiritual, não tiver entendimento da palavra, nós não nos diferenciamos de nada de um escravo. Ou seja, apesar de ter o testamento novo, a nova e eterna aliança que garantiu a salvação e todas as promessas celestiais eternas e também as passageiras, tudo eu sou herdeiro. Se eu não tiver a maturidade, eu não vou conseguir herdar. Sim ou não, igreja? Levando para o tempo atual, se eu morro e deixo 100 milhões de dólares para Alícia, mais de 50 imóveis espalhados pelo mundo, no nome da Alícia, ela é minha herdeira. Mas ela nessa idade, ela vai poder usufruir de tudo? Não, ela tem que crescer, amadurecer, aprender, e quando tiver 18 anos maior de idade, ela vai poder exercer o direito da herança. E enquanto ela não consegue, olha o que o versículo 2 diz, no entanto está sujeita a guardiões e administradores a tempo determinado por seu pai. Por quê? Alguém vai ter que administrar isso, porque ela não está preparada para receber. Então adivinha, você é herdeiro da promessa, sim ou não, igreja? Sim. A questão é, será que você está maduro o suficiente para exercer esse direito? Para usufruir dessa herança? Ou você nada se diferencia do escravo, porque você não tem essa maturidade ainda? Você já é herdeiro, você já tem direito, mas às vezes não está tendo a maturidade suficiente para viver a promessa. Então quem está comigo diz amém? Amém. Glória a Deus. Se a gente ler Hebreus 5, 11 a 14, ele vai falar lá que vocês estão como meninos, estão bebendo leite, deveriam comer carne. Em 1 Coríntios 3, versículo 3 a 4, eles estão falando que vocês são carnais, não são espirituais, deveriam aprender. O que o apóstolo Paulo está chamando a atenção nessas cartas? Ele está querendo dizer que tanto como somos herdeiros e não estamos vivendo as promessas porque não temos maturidade, tem muita gente ainda que é carnal, é crente bebê e não está vivendo aquilo que Deus tem para você viver. Então, fala comigo, igreja, eu sou herdeiro? Só a Renata é herdeira. Fala comigo, eu sou herdeiro? Toma, obrigado, toma posse disso, gente, pelo amor de Deus. Se está aqui e é para viver pela fé, vamos viver pela fé. Ainda que eu não veja as coisas, não é para você ver, porque o justo não viverá pelo que vê, mas sim pelo que crê. Ou seja, o meu justo viverá pela fé. Então eu não vejo nada, mas eu já sou herdeiro, eu já tomo posse, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam.
Quem está esperando o melhor de Deus? Quem já é herdeiro e tomou posse dessa palavra? Satanás vai tentar dizer que você não é nada. Fala, tá maluco, eu sou herdeiro. Tá repreendido, rapaz. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou filho do dono do universo, que criou os céus, a estrela, o mar. Eu falo, tá vendo tudo isso aí? Esse mar, esse oceano, é tudo meu. Sou herdeiro. Tá vendo essas montanhas, essas florestas? É nosso, sou herdeiro. Ele criou para eu usufruir. Posso continuar, igreja? Então, querida igreja, Paulo está chamando a atenção para quê? Ele não está chamando a atenção do pecado da igreja de Gálatas. Ele não está chamando a atenção para vocês estão adulterando, vocês estão faltando a igreja. Não, ele está falando, vocês não estão maduros o suficiente para exercer a promessa. Ele está falando de infância espiritual. Você pode ter nome, pode ter herança, pode ter direito e ainda assim não ter acesso. Cadê os herdeiros? Você já é herdeiro, mas só não está tendo acesso porque falta maturidade. Querido, já é seu, já está lá, só está esperando você amadurecer. Quem vai amadurecer a partir de hoje? Quem vai colher e viver todas as promessas que Deus tem para você, querido? Querido, sabe por quê? Porque Deus não governa por direito, Ele governa por maturidade, Ele concede por maturidade. Não é falta de promessa, não é falta de unção, é falta de maturidade. Esse era o problema de Gálatas. Vocês estão certinhos, mas são imaturos, são carnais, são bebês na fé. E aí não tem como. A Alícia pode ter todo esse direito, mas se ela depositasse ou desse as casas para ela, ela não saberia administrar, ela seria enganada, ela poderia ser usurpada e roubada todas as bênçãos dela, sim ou não? Por isso que pessoas imaturas não podem herdar a promessa, apesar de serem herdeiras. Fala comigo, eu sou herdeiro. Então, querido, tem gente salva aqui? Mas às vezes você está salvo, mas está vivendo abaixo daquilo que poderia viver em Deus, porque ainda não está preparado ou maduro o suficiente. Então, Renan, Mateus, Renata, Carlos, já ia falar Michele, nada a ver, veio o nome de Michele aqui, é a sócia lá do trabalho, pô, tá doido? Também eu conheci alguém também chamado Michele, nem lembro agora. O problema não é herança, o problema não é promessa, não é unção, é maturidade. Então, posso falar uma palavra bem forte para vocês aqui hoje? Só para Renato falar. Posso falar, igreja? Você pode ser herdeiro da promessa e ainda viver como escravo na terra. Você pode ser herdeiro do céu e ainda viver como escravo do medo. Você pode viver como herdeiro da promessa e ainda ser escravo da ofensa, ser escravo da escassez, ser escravo de coisas que estão te prendendo, de relacionamentos tóxicos, de prisão de Satanás, de vícios que não eram para te dominar. Herdeiros, porém vivendo como escravos e não filhos. A religião te apresenta Deus, mas o Evangelho te apresenta um Pai. Você chama Deus de Deus ou Deus de Pai? Isso mostra como você compreende o Evangelho ou não. Porque Jesus em nenhum momento chama Deus de Deus. Em todos os Evangelhos, ele chama Deus de Pai. A única versículo que ele chama Deus de Deus é quando ele está na cruz e falando, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele deixou de ser filho, porque ele assumiu o nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. Mas toda a Bíblia ele só chama Deus de Pai. Então, querido, começa a entender que ele não é um Deus distante, ele é o teu Pai que te ama, te guarda e zela por você. Eu sei que alguns aqui tiveram uma infância com a ausência do pai, ou um pai abusador, ou coisas ruins aconteceram ali, porque Satanás tem atacado a paternidade. Mas eu quero dizer, nosso Deus não é esse pai.
Ele é um pai que é bom, é um pai que é fiel, é melhor do que uma mãe, uma avó, um avô. Ele é tudo, sabe por quê? Ele que criou. E Ele te ama demais. E nada pode separar desse amor. Posso continuar, igreja? Então, eu sou Fala comigo, eu sou herdeiro. Aleluia. Então, querido, vamos continuar aqui. Maturidade define excesso. Se a gente ler Hebreus 5, de 11 a 14, só vou ler esse, porque Coríntios também segue na mesma linha que Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, que eles não eram maduros na fé. Então o problema não era o pecado aqui em Gálatas, em Coríntios era já mais a questão do pecado além da imaturidade. Hebreus 5, versículo 11 diz assim, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir, pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente as bases da fé. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Querido, tem coisas na minha vida que eu estou acessando agora, depois de anos, porque eu não tinha maturidade e experiência para acessar. Tem coisas aqui que você não está vivendo a promessa, porque você não é experiente o suficiente ou maduro o suficiente para viver. Posso trazer uma revelação do revelador? Pode, sim ou não? Quem lembra da mulher samaritana? Levanta a mão e diz amém. Amém. Gente, quando ele foi naquele poço, Jesus, o que ele fez? Quem lembra? Ele estava com os discípulos, ele fala o que para os discípulos? Vão comprar pão. Vão para a cidade comprar pão. Por que você acha que ele mandou eles comprarem pão? Porque ele queria encontrar com a mulher samaritana. Eles não tinham maturidade suficiente para ver aquilo e entender. Tanto é que quando eles viram, o que eles fizeram? Criticaram. O que você está falando com a mulher samaritana? Judeus e samaritanos se odiavam. E ainda sendo mulher naquela sociedade que era totalmente patriarcal e machista, mulher não era nem contada como número. Eles não tinham maturidade para entender o que Jesus estava fazendo para ganhar aquela mulher para o reino de Deus. Existem lugares que Deus não está te levando porque você não tem maturidade para entender ainda. Posso continuar? Ou foi muito profundo? Querido, em nome de Jesus, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero viver a herança que Deus tem para mim, mas para isso eu preciso aprender, me arrepender dos meus pecados e ser humilde o suficiente para aprender o que eu tenho que mudar na minha vida. Porque se você continuar do mesmo jeito, eu sinto me informar, você vai morrer como herdeiro, mas nunca herdar a herança. Querido, Deus não libera coisas grandes para a estrutura espiritual infantil. Carlão trouxe a mamadeira. Eu ia trazer uma mamadeira para representar aqui. Imagina eu desse tamanho bebendo mamadeira. É muita gente assim nas igrejas. Bebês espirituais, 30 anos de igreja, mais um bebê espiritual lá mamando. Ai, quero leite. Ai, nossa, tô com fome, chorando. Ai, não olharam para mim. Ai, não me mandaram mensagem. Ai, não me ligaram. Ai, o diácono Daniel não olhou, não falou comigo. Acho que não vou mais para a igreja. Ai, o pastor pregou sobre aquilo. Ai, o líder falou isso, falou aquilo, não vou mais. Infantilidade é herdeiro, herdeira, mas infantil. E aí não entende porque não vive a promessa. Posso continuar, igreja? Leite versus alimento sólido. Bebê recém-nascido precisa do leite materno. E faz parte. Todo mundo quando nasce teve que se amamentar, sim ou não? Mas imagina, você continuar sendo amamentado aos 40 anos. Você indo lá pro colo da tua mãe, falando, mamãe, quero mamar. É você às vezes na fé. Não sou absurdo? Mamãe, quero mamadeira. É infantilidade espiritual. Criança espiritual é instável. Falta de discernimento gera confusão. Imaturidade gera divisão.
Então, querido, Deus não está escondendo a promessa de você, Ele está te protegendo porque você não está preparado. Ele está esperando você amadurecer e entender que tem que aprender a lidar com suas emoções à luz da palavra e não a respeito das suas emoções, porque tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou feliz, tem dia que eu estou querendo matar alguém, mas eu não posso, sabe por quê? Eu vivo pela palavra. E a maturidade espiritual está em submeter as suas emoções e coisas pecaminosas à luz da palavra e falar: se está errado, não vou fazer. Ou se isso que eu tenho que fazer, eu tenho que perdoar, mesmo querendo matar alguém, eu vou perdoar, porque a palavra diz: Jesus é o meu Senhor, eu tenho que obedecer. E maturidade é isso. Então, às vezes, você não está vivendo promessa porque você não sabe perdoar, você não se arrepende, você não sabe ouvir repreensão, você não sabe escutar. Aí você vive vivendo como escravo, mesmo sendo herdeiro. Posso continuar? Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui essa noite? Ele está dizendo para você, para mim, para a igreja VIP: ei, Juanito, ei, igreja VIP, ei, Daniel, Renata, Mateus, Cláudia, Jocélio, o tempo passou, a oportunidade veio, mas vocês ainda estão no mesmo lugar. Até quando? Tempo não gera maturidade. Os processos da vida, sim. Tem gente com 30 anos de igreja, mas com 2 meses de profundidade. Queridos, em nome de Jesus, não é ter cabelo branco que diz que você é maduro. Tem muita gente de cabelo branco imaturo e imatura. Já viu? Eu lembro de um dia que a gente estava falando sobre casais e todo mundo rindo e falando que quando o casal briga, parece que voltam a ser criança de 5 anos de idade. Já reparou? Não vou falar mais com você, vou te bloquear. 2 adultos brigando. Teve na época a Thalita me bloqueava, eu bloqueava ela também. Volta a ser 2 crianças, cara. 2 pessoas de 30 anos se bloqueando, olha só que idiotice. E às vezes a gente faz isso, a gente volta a ser criança, quando na verdade a gente devia ser maduro, de saber lidar com as situações difíceis. Tem muitos casamentos que estão acabando por falta de... Vem a pressão, vem a emoção, vamos terminar então, acabou, não quero mais. É imaturidade para tudo, gente, é na igreja. A gente está vivendo uma geração de imaturidade. A geração Z tem vários vídeos, eu ia trazer um vídeo, mas esqueci, de pessoas agora falando: vou chegar atrasado na entrevista, porque é eles que precisam de mim. Já viu? Quem já viu esse vídeo? Cara, as pessoas estão muito doidas. Eu vou chegar atrasado, porque se eles não quiserem, eles que vão perder. E tem gente que é assim: eu não vou para a igreja porque eles que vão perder se eu não sair. É a criança, é o bebezão, a bebezona. Bebê, gente, é egoísta, ele só pensa nele, só pensa nela. Pega o recém-nascido, ele vai chorar, está incomodado, vai chorar, não quer nem saber se você está no trabalho, se está na reunião, ele vai chorar até amamentar ele. Querido, vamos parar de andar como crianças da fé, porque somos herdeiros. Em 1 Coríntios 3,3 diz: ainda vocês são carnais, aonde há inveja, aonde há divisão, aonde há contenda, há infância espiritual operando. Se você sente inveja, mesmo tendo 30 anos de igreja, querido, você é um bebê. Se você contenda com todo mundo, você é um bebê na fé, herdeiro bebê. Se você quer dividir, quer partir para a briga toda hora, e não vai ser assim comigo não, você ainda não se converteu. Se você se ofende com qualquer coisa, aí também não vou mais falar com ninguém, vou sair, tá? Eu vou me matar, vou pular da ponte. Você é um bebê. Vamos aprender a lidar com as situações difíceis da vida. Vamos aprender à luz da palavra a se reconciliar, a se perdoar, a amar aqueles que te perseguem, a orar pelos inimigos e entender: cara, Deus me ama, Deus te ama. E apesar de todas as aflições, Ele continua me amando, perdoando e não desistindo de mim. Então por isso eu não posso desistir dos outros. Por isso eu não posso desistir de amar, desistir de acreditar que as coisas vão melhorar. Eu não vou devolver o mal com o mal, porque o mal não se vence com o mal.
O apóstolo Paulo disse: vence o mal com o bem. O mundo lá fora dá a tapa, eu te devolvo 3. Mas quando você se converte, está sob a luz da palavra, não tem que lidar com a minha emoção. E a minha emoção vai ser devolve mais, faz mais mal, mas em Cristo vive em mim, a esperança da glória, e Cristo vive em você, você vai tomar uma outra atitude. Você vai falar: Deus te abençoe, irmão, vou orar pela tua vida, e os demônios vão sair. Você está entendendo que a maturidade vai fazer você viver a promessa? Porque Deus não entrega a promessa para quem ainda não sabe lidar com a frustração. Escuta isso e anota se for possível. Deus não entrega governo, promessa para quem ainda não sabe lidar com frustração. Adivinha, você vai ter muita frustração na vida. E amém por isso. Vão ter coisas que vão dar errado, vão ter pessoas que vão te trair, vão ter pessoas que vão te abandonar, e faz parte. É Deus te empurrando para o processo de amadurecimento, de você saber lidar com as frustrações. Eu lembro da época que eu fiquei meio depressivo, mas eu me libertei disso. Eu falei com a Thalita: eu me libertei disso porque eu até me afasto para eu não me doer tanto as pessoas. O meu irmão viajou para Portugal. Se fosse no passado, eu ficaria mal. Eu falava: nossa, agora como é que vai ficar seu irmão? Hoje não, estou feliz por ele. Cara, Deus te abençoe, vai, Deus te prospere. Porque eu entendo que eu preciso de Deus. Se Deus está comigo, é o suficiente. E às vezes você está chorando por alguém, ou pela falta de algo, quando Cristo é o suficiente. E quando você entende isso, você tem maturidade para lidar com a frustração e parar de ficar se lamentando. Deus está falando com alguém aqui, querido? Deus não entrega governo, não entrega promessa para quem ainda não sabe lidar com frustração. Você tem, fala a pessoa do lado, você tem. Fala, só a Thalita falou, gente. Fala a pessoa do lado, você tem que aprender a lidar com a frustração. Porque Deus não está escondendo a promessa de você, Ele está protegendo a promessa de mãos imaturas. Porque se eu der um carro para a Alicia com 12 anos, 13 anos, ela vai fazer besteira. Então adivinha, Deus está protegendo a promessa de você não fazer uma burrada e colocar tudo a perder. Eu não cheguei o que eu poderia estar vivendo, porque eu ainda não estou maduro o suficiente para chegar nesse nível. Hoje eu estou acessando coisas que eu não acessaria 10 anos atrás, porque eu era imaturo. Hoje eu estou acessando, e tem mais coisas para acessar à medida que eu vou amadurecendo e aprendendo a lidar. A mesma coisa você, querido. Tem lugares que Deus ainda não te levou, porque você é imaturo e imatura demais. E Deus está falando: amadurece, porque o teu problema às vezes não é pecado, é falta de amadurecimento, é falta de saber aprender a lidar com a frustração, é falta de aprender a ouvir o não, é falta de aprender a ouvir uma repreensão que é para o seu bem, mas quando alguém repreende, ai, doeu, ai, também não vou mais. Aqui não acontece isso, graças a Deus. Aqui só tem crente casca dura, ouve repreensão, fala: amém, pastor, vou mudar. Nas outras igrejas acontece isso, né, Daniel? Aqui não, graças a Deus. Então, querido, sinais de maturidade espiritual, posso falar? Antes de dar sinais da imaturidade espiritual, primeiro. Sinais do crente bebê, posso falar? Ninguém gosta dessa parte, mas quem ama confronta. Outra mentira do inferno, mentira do capeta, de Satanás. Quem ama não confronta. Quem ama confronta sim, vai te chamar a atenção sim, e vai falar: está errado ou está certo, parabéns ou precisa mudar isso. Para de ficar passando a mão na cabeça. Quem ama confronta. Ouviu pai, ouviu mãe, ouviu patrão, o que quer que seja que você for. Quem ama confronta. Líder, cara, quer ver um pastor e pastora diabólico, líder e líder diabólica, é que passa a mão na cabeça e não chama atenção. Isso não é discipulado. É um anjo de Satanás na tua vida, que não tem coragem, maturidade suficiente de encarar a realidade, porque tem medo de perder o afeto das pessoas. Aí se submete e aceita, mesmo estando tudo errado. Não, mas coitadinha, que sempre conta uma história. Isso é o pastor e a pastora, o líder e a líder de Satanás. É o irmão e a irmã de Satanás, que está na tua vida, mas não fala quando você está errado. Eu não quero irmãs assim não. Eu quero irmão, irmã, pastor e pastoras, líderes e líderes, amigos e amigas que chamem a atenção quando eu estiver errado.
Porque tem coisas que eu vou errar e nem sei. E tem coisas que você vai errar e você nem sabe. E você precisa de alguém que te ame o suficiente para falar: você está errado à luz da palavra. Porque não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que a palavra diz. Mas tem muito crente menino e menina que fala: ai, mas a minha opinião não importa. Não! Posso falar? Quando alguém fala: a minha opinião não importa, fala: não! Fala assim: a sua opinião importa? Fala: não, fala não com vontade. A sua opinião importa? No mundo importa. A concorrência importa. Satanás fala: o que importa é a sua opinião. Satanás fala isso. É Satanás purinho. Aqui, se você é crente, se você é crente de Jesus, o que importa é a palavra. O que a palavra diz sobre isso, é isso que eu vou viver. Então sua opinião importa? Então quando alguém falar: mas não importa o que eu sinto. Não! É o que a palavra diz. Tu acha que é fácil? Não é. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Cadê essa parte do evangelho? É negar, você querer matar alguém, você querer abandonar, você querer sair, mas você não sai porque você tem a vontade de Deus para cumprir. Cadê os herdeiros? Aleluia. Só tem 3. Cadê os herdeiros da promessa? Aleluia. Fala: eu sou herdeiro. Então, querido, você tem que amadurecer. Bebê espiritual vive de emoção e não de palavra. Ai, hoje choveu, não vou não. Ai, hoje eu me senti mal, não vou. Senti um negócio aqui. Ah, hoje eu estou de TPM. Ai, hoje eu estou com enxaqueca. Aí mesmo você tem que vir para ser curado em nome de Jesus. E é justamente nesses dias que a gente menos está com vontade de vir para a igreja, que adivinha? Que é uma palavra abençoada para a tua vida, é uma oração, é algo que vai mudar a tua semana, sim ou não, igreja? Mas crente bebê, emoção, aí não vive promessa. É herdeiro vivendo como escravo. Tá falando, Daniel? Tá gostando? Tá aprovado? Ó, crente bebê, pastora, se ofende fácil. Tá ouvindo, missionário? Se ofende fácil. Tá ouvindo, Renato? Tá ouvindo, irmão Edson? Crente bebê se ofende. Chamou a atenção, ó, vamos pro gabinete. Não vou mais nessa igreja. Pastor me chamou a atenção. Querido, é para seu crescimento. É para você frutificar 10 vezes mais. É para você ir além. Eu estava falando com uma pessoa e eu falei: se você não for humilde, você vai ter 1 milhão de motivos para sair da igreja. Você vai ter 1 milhão de motivos para desistir do casamento, 1 milhão de motivos para desistir do trabalho, 1 milhão de motivos para sair de tudo. Mas se seu motivo for Cristo, você supera todo qualquer obstáculo. Só precisa de um motivo para continuar: Cristo. O que Jesus faria no seu lugar? Porque tem gente que fala: não, porque o fulano, porque o ciclano, porque ninguém, porque não sei o quê. Jesus faria dessa forma? Ele ficaria assim: ai, pai meu, todo mundo me abandonou e agora eu desisto, não quero mais seguir a tua missão. Imagina se Jesus fosse igual a você. Olha, imagina Jesus igual a você. Alguns aqui já teriam matado 100. Manda cortar a cabeça de todo mundo. Outros iam desistir toda hora, ia viver chorando: não quero, me magoou, eu fiz milagre e vocês não agradeceram. Imagina se Jesus fosse imaturo. Deus está falando com alguém aqui, querido? Crente bebê se ofende fácil. E às vezes você está 10 anos na igreja se ofendendo fácil, não entende porque você não vai para o próximo nível. Crente bebê vive em contenda, tudo que é briga. Não aceita a repreensão. Sempre se vê como vítima. Não, porque você tem que entender que não sei o que. Já reparou que sempre que a gente erra tem um motivo? Quando os outros erram, você não aceita. Os outros erram, tu tá errado. Que não sei o que. Aí os outros tentam contar desculpa, não conta desculpa. Aí quando é você, não, mas você tem que entender que a ideia não foi essa. Eu estava querendo. Crente bebê reage antes de discernir. Sabe como a gente vê a maturidade? Posso falar? Como a gente reage fala muito mais sobre a nossa maturidade.
como você reage ao não, como você reage a uma frustração, como você reage a uma porta fechada. Isso vai mostrar se você é maduro ou não. Escuta, igreja, olha para mim. Imaturidade não se revela no que você diz quando está bem, mas no que você faz quando é contrariado. O que você faz quando a porta se fecha? O que você faz quando alguém se perde ou te trai? Porque Jesus, na noite que foi traído, ele não desistiu de ceiar e entregar a sua vida. Na noite que foi traído, ele não desistiu de você. E você desiste dele? Pode tirar essa música, depois tu bota de volta. Então, querido, onde há imaturidade, o espírito é entristecido e a promessa é atrasada, apesar de você ser herdeiro e herdeira. Sabe por quê? O bebê não escuta, não espera, não suporta a correção. Lembra da Aninha quando era bebê, Vânia? Ela chorava, adiantava você falar para ela: para de chorar, Aninha. Bebê não escuta, gente, só quer saber dele. Faça a minha vontade. O problema é que a gente cresce e quer continuar com o comportamento de bebê. Aí a vida não anda. Aí as coisas não acontecem. Porque você acha que é o centro do universo e não é. O centro do universo é Cristo. E Ele que tem que coordenar todas as nossas decisões. Então, enquanto você insiste em agir como menino e menina na fé, Deus continua esperando o homem e a mulher se levantar para viver a promessa. Sabe por quê? Onde há imaturidade, a promessa até existe, mas o acesso está bloqueado. Você é herdeira e herdeiro do Senhor. Quem é herdeiro e herdeiro do Senhor aqui? Amém. Então, querido, terminando, direção, o caminho para se amadurecer. Como Deus nos faz crescer? Posso falar? Amém. Primeiro, você governa suas emoções pela palavra. Querido, você não acha que tem hora que eu quero matar a Thalita? Tem hora que eu não quero ir embora e falar: para que eu fui fazer na minha vida casar com essa mulher? Tem hora que eu penso isso, mas na palavra diz para eu amar e dar minha vida por ela. Aí eu tenho que cuidar da bendita. Eu não tenho que viver minha emoção. Tem hora que eu vou sentir tentação de falar: caraca, cara, poderia trair ela. Mas eu não vou fazer isso porque eu me submeto ao quê? A palavra. E também porque ela iria me matar. Então, querido, entenda uma coisa. Quando você é maduro, você não se lidar, você sabe lidar com as suas emoções. Você está desanimado, mas você vem para a igreja. Você está desanimado, mas não deixa de ler a palavra, não deixa de buscar, não deixa de orar, não deixa de pedir conselho. Por quê? Você se submete à palavra. Você nega a si mesmo, toma a sua cruz e fala: Jesus, o que você passou por mim foi muito pior. Quem sou eu para desistir da caminhada? Então você sabe lidar com as suas emoções pela palavra. Fala comigo, primeiro ponto para amadurecer. Obrigado, Renata. Primeiro ponto para amadurecer é esse, gente. Fala comigo. Governa emoções pela palavra. É isso, querido. A mesma coisa, a Thalita tem hora que ela quer ir embora, quer me matar, que não sei o quê, mas ela tem que submeter à palavra. A mesma coisa, seus filhos dão raiva, mas você não pode matar eles, são seus filhos. E aí você tem que fazer o quê? Amar eles e cuidar deles. É para tudo na vida, gente. Na igreja também vai ter decepções, eu vou te decepcionar, você pode me decepcionar, mas um cristão maduro fala: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus iria até a pessoa, falaria, reconciliaria. Então é isso que nós temos que fazer, amém? Chega de crente bebê, gente, vamos mudar de fase, vamos? Quem está comigo? Vamos mudar de fase, pelo amor de Deus, senão a igreja não avança. Chega de crente bebê, chega de manter crente bebê. Eu estava falando com uma pessoa e falei assim: cara, o que mais tem é igrejas de pastores mantendo todo mundo bebê. Eu não sou esse tipo de pastor. Eu quero ensinar todo mundo aqui a ser homem e mulher de Deus maduro na fé, porque Efésios 4 diz: até que todos cheguemos, todos, não diz alguns, não diz só 3, diz até que todos, fala comigo, todos cheguem à unidade da fé e à maturidade em Cristo Jesus. Ou seja, é todos, até a Alicia, até a Cláudia, até ele, até o Natan, todos, Joaquim, todos, fala para ele, olha nos olhos do seu irmão, é todo mundo andar em unidade e amadurecer. Então governa as emoções pela palavra. Segundo ponto, protege a unidade do corpo.
Crente maduro não vai fazer fofoca. Crente maduro não vai perpetuar mentira. Crente maduro vai reconciliar irmãos e vai andar em unidade. O que a gente tem que fazer para glorificar Cristo? Binha brigou com a Gisele? Vamos se reconciliar. Junta as duas. Igual quem tinha pai e mãe chato que quando você caía na pancada com teus irmãos, eles juntavam e falavam, abraça teu irmão. Quem teve pai assim? Só eu, gente? Ali, mais um. Aí, os dois aí fazem muito isso, né? É esse tipo de pai. É isso que o cristão maduro faz. Tu tá falando, eu vou te matar, e não sei o que, e tal, pancada come, dá soco pro outro, xinga, aí depois a mãe chega, abraça, fala, eu te amo. Me perdoa. Aí tu fica lá querendo matar. Eu te amo, me perdoa. Teve um dia que meu irmão puxou a faca pra mim querendo me matar, gente. E depois a gente se abraçou, eu te amo, me perdoa, coisa que. É isso, querido. O cristão maduro protege a unidade. Mas tem crente que falou: nossa, se bateram, é falsa, né? Divide, se afasta. Mas aqui, graças a Deus, Daniel, não acontece isso. Só lá nas outras igrejas, né, pastor Sérgio? Com certeza, nunca aconteceu isso. A nossa igreja é exemplo para botar no jornal, portal de a igreja perfeita do Senhor. Siga esse modelo. Fala, mulher. Quase. Só quando estiver no céu que fica perfeita. Só quando estiver no céu. Filadélfia, isso aí, igreja virou. Agora, gente, entenda. Protege a unidade do povo, vai se reconciliar. Brigou, Binha com Gisele? Vamos lá, vocês dois são amigos, vamos glorificar Cristo. Se perdoa, se ame. Que isso, tem que perdoar, gente. Olha lá, botamos que não. Ah, tá, que não briga. Ah, tá, que susto. Aí vamos lá. Então, primeiro, governa as emoções pela palavra. Segundo, protege a unidade do corpo. Cristão maduro não se guia pelas emoções, se guia pela palavra e protege a unidade do corpo. Briguei com a Thalitinha, eu vou dividir e vou separar? Não, vou proteger a unidade. Como eu faço para amá-la? Como eu faço para suportá-la? Como eu faço para fazer alguma coisa para deixar a gente mais feliz? É a mesma coisa ela. O que eu faço para amá-lo? O que eu faço para suportá-lo? É isso. O que eu faço para considerar? Isso é maturidade, gente. Senão você vai viver relacionamento atrás de relacionamento, filhos imaturos, um montão de coisa errada. Sim ou não? Obrigado. Aqui, uma criança falou sim, vocês não. Sim ou não, igreja? Vou glorificar o nome do Senhor. Estou no melhor tempo da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Estou no pior momento da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um cristão maduro, amém? Então, 3 pontos. Governa as emoções pela palavra, protege a unidade do corpo e aceita processo sem murmurar. Agora, querido, em nome de Jesus, isso é um treino, todos nós vamos treinar. Quem já disse essa palavrinha? Deus só pode estar me testando. Ó, só uma aqui está acontecendo, 2, 3. E é Deus te treinando realmente. É literalmente Deus te colocando no processo. É você querendo matar alguém, querendo revidar, querendo falar. Aí tu fala, é Deus falando, calma, nega a si mesmo, respira fundo. É o Espírito Santo lá amadurecendo você. Ó, o fruto do domínio próprio, se domina, acalma essa emoção. Vamos lá, e você, tá bom, aí fica lá na cruz. É que tem gente, Renata, que vai para a cruz, que tem que negar a sua cruz e tomar a si mesmo, amém? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir Jesus. Aí tem gente que fica assim, 5 minutinhos, Jesus, só vou descer e arrebentar essa pessoa aqui, depois eu volto para a cruz. Tem gente que é assim, só 5 minutinhos, Jesus, só 5, aí desce da cruz, arrebenta a pessoa e vai embora. Agora eu vou voltar. Aí não dá, gente, entendeu? Tem que ficar crucificado. Eu me crucifiquei com Cristo. Nós temos que se gloriar na cruz, se crucificar, matar o nosso eu ruim. Esse é o nosso lado ruim. Tem que desenvolver. Deus está treinando você, te amadurecendo. Então Deus está te treinando. É aquela pessoa que te cerca na corrida lá de Uber e você fala, que infeliz. Aí você vai, expressão, opa, calma jovem. Então, querido, essas são as 3 marcas do cristão maduro. E a conclusão, Deus não procura perfeição, procura crescimento. Você nunca vai ser perfeito. Fala a pessoa do lado, por mais que você seja linda, por mais que você seja lindo, você nunca vai ser perfeito. Deus não procura perfeição, Deus procura crescimento, mudança. Todos nós estamos em aperfeiçoamento, igreja. Tem um cartaz que dizia ali, o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, eu tenho muita coisa para mudar ainda. Estou mudando e tenho que continuar mudando. Você também, mais alguém? Ou só eu que estou em processo de mudança?
Mais alguém? Levanta a mão, igreja. Me senti sozinho agora. Vamos lá. Então, querido, para encerrar agora, enquanto você insiste em viver como menino, Deus está esperando você se levantar. Então, querido, em nome de Jesus, se coloque de pé agora. Deus não está atrás de gente perfeita. Está atrás de gente disposta a crescer. Tem promessas esperando você amadurecer. Tem portas esperando você se alinhar. Tem níveis de Deus que são liberados não pela oração, mas pela maturidade. Então, querido, quero fazer um apelo para você. Se você entende que precisa crescer, que precisa alinhar suas reações, porque você não tem reagido de forma madura às vezes, que você precisa amadurecer para governar e viver as promessas de Deus, querido, vem aqui ao altar, vamos orar por você, que todos nós precisamos melhorar. Em nome de Jesus, você não vai viver mais como um menino e uma menina nas emoções. Você vai viver como um homem e a mulher de Deus que te chamou para viver. Você vai crescer, amadurecer e viver tudo aquilo que Deus prometeu. Então, em nome de Jesus, vem aqui à frente. E se essa palavra falou com você,